Olá! Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a questão da composição química dos ácidos nucleicos. Então, veja, quando a gente fala em ácidos nucleicos, tem que vir na cabecinha de vocês o quê? DNA e RNA, ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. Muito bem, eles são compostos pelas bases nitrogenadas. Essas bases podem ser classificadas em dois grupos. As pirimidinas, onde nós temos a citosina-timina do DNA e a uracila no caso do RNA, e elas são compostas por um único anel de carbono e de nitrogênio. Isso é muito diferente, né, das purinas, porque as purinas é o grupo que a gente vai encontrar a adenina e a guanina, e a diferença química aqui é que elas, no caso, vão apresentar dois anéis. Isso tem diferença no quê? Isso tem diferença em todo o processo biomolecular que vai acontecer durante o processo de tradução, durante o processo de transcrição, durante a complementaridade das fitas, no caso do DNA. Então isso tudo vai envolver esses processos, né, para a gente poder fazer ação enzimática. Então, se eu conhecer como funciona essa parte química, fica fácil na engenharia genética a gente saber qual é o trecho que a gente faz incisão de uma enzima para fazer um corte e assim por diante. Muito bem, algumas considerações são importantes nesse momento. Veja, como que elas são degradadas? Na verdade, a pirimidina e as purinas, elas vêm de uma origem através de uma síntese orgânica. Então, tem que acontecer um processo orgânico aí para formar as pirimidinas e as purinas. Dentro desse processo, a gente tem, no caso das purinas, os nucleotídeos acabam sendo degradados em nucleosídeos. São processos biomoleculares diferenciados. No caso, essa hidrólise do nucleotídeo em nucleosídeo ocorre uma perda aí de fosfato. Quando acontece essa formação dos nucleosídeos, então esse nucleosídeo ele não consegue novamente ser recomposto para a formação das bases. Então, o que vai acontecer? No caso, esses elementos vão para o intestino, né? E lá, então, eles vão ser eliminados. Se a gente falar em pirimidina, ocorre também esse processo, essa degradação, mas aí, no caso, o produto metabólico que vai estar sendo degradado através então do carbono, né, e também através da ureia. Então são fatores aí diferenciados porque a formação química ela é diferenciada em ambos. Enfim, o que a gente poderia estar trabalhando nisso no caso do vestibular? Dificilmente vocês vão pegar um vestibular que vão trabalhar essa questão dos nucleosídeos, em nucleotídeos, enfim, mesmo sendo uma questão de química, é muito difícil porque isso é algo muito específico. A gente está trazendo aqui justamente para vocês entenderem os processos nos nossos encontros quando a gente fala de genética. Mas a questão do vestibular é que muitas vezes eles confrontam essas questões entre as bases e às vezes o aluno fica um pouco perdido, né? Mas por que ele está fazendo tá confrontando isso na questão? Então é importante às vezes você usar o entendimento químico, a diferença entre eles, porque a posição de como é feita toda a parte química, por exemplo, dos anéis, vai ter interferência nos processos biomoleculares. Esse entendimento precisa ficar bem claro para vocês. Além disso, as purinas são pouco solúveis em pH neutro. Isso significa que para a gente poder trabalhar com a parte de síntese orgânica e degradação, a gente vai precisar aí de um pH ácido, para que ocorra aí o processo das quebras, das hidrólises, para que a gente tenha eficiência. E uma outra questão é a proporção que a gente tem entre essas bases. Então, veja, existe a relação de Chargaff. Relação de Chargaff, vocês já devem ter ouvido falar nesse indivíduo, que foi o indivíduo que propôs essa proporção, estudando essa parte do conteúdo biomolecular. Então veja, quando a gente trabalha as bases das purinas, a gente tem em torno de 60% dessa proporção. Então no caso as purinas, 60%. Quando a gente fala das pirimidinas, então aqui no caso a gente vai ter 40%. Se a gente somar 60 com 40,
100%. Então, isso aqui é o que o vestibular trabalha com vocês. Muitas vezes ele dá um texto, ele vai falar sobre várias questões, sobre a hidrólise, sobre o nucleotídeo sendo formado em nucleosídeo, o aluno já começa a ficar em pânico, mas enfim, depois ele faz uma pergunta bem simples. Ele dá as proporções e pede para vocês fazerem um cálculo. Algo bem simples, desde que vocês saibam quanto vale cada uma dessas bases. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.